Newton Ferreira e Alzira Goulart tiveram 11 filhos. O quarto é Ferreira Goulart, apelidado de Periquito pelos amigos de infância. Meu nome é José de Ribamar Ferreira. Como todo maranhense, eu sou Ribamar, né? Porque tem um santo lá na ilha de São Luís, tem um santo chamado São José do Ribamar, e o pessoal da cidade é muito devoto desse santo e tal. E esse santo, a festa desse santo é setembro, mais ou menos, não é no dia exato que eu nasci, mas é na proximidade. Eu nasci em 10 de setembro. Então é por isso que aí minha mãe botou, meus pais puseram meu nome de José de Ribamar. Quando eu comecei a escrever, a fazer poemas e tal, e publicar lá no Maranhão, eu assinava Ribamar Ferreira. E tinha lá, como todo mundo é Ribamar, tinha uma porção de poetas. Um era Ribamar Pereira, outro era Ribamar da Costa, outro era Ribamar da Silva, outro era Ribamar... Então, bom, aí um dia saiu um poema do Ribamar Pereira sobre as monjas. Eu era um rebelde, aí jamais escreveria um poema sobre as monjas. Aí quando saiu aquele poema com meu nome, trocaram o nome, eu saí Ribamar Pereira, saiu Ribamar Ferreira. Eu fiquei furioso, me considerei ofendido. Eu era locutor da Rádio Timbira na época. Aí naquela época a gente fazia, eu queria. Aí eu dei uma nota na rádio, dizendo que aquele poema não era meu, que era do outro cara, e que a partir daquele dia ia mudar de nome. Eu falei na nota. E mudei de nome naquele dia. Minha mãe se chama Alzira Ribeiro Goulart. Quer dizer, e depois ela ficou Ferreira. Então tinha o Goulart no nome dela. Então eu peguei esse Goulart, que é o Goulart francês, deformei, botei G-U-L-L-A-R, para evitar qualquer confusão posterior. Aí ficou Ferreira Goulart. Multidão, outra parte, estranheza e solidão. Uma parte de mim pesa e pondera, outra parte delira. Uma parte de mim almoça e janta. Eu publiquei em 1954 um livro rebelde, um livro que desintegrava a linguagem no final, era uma desintegração da linguagem, mas eu não fiz aquilo para fazer uma coisa nunca vista. Eu entrei por um caminho de contradições e de buscas que me levaram àquilo. Que livro era esse, Ferreira? A Luta Corporal. A Luta Corporal. Um livro me levaram àquilo. Então, esse livro, ele criou uma confusão. Quando ele foi publicado, em 1954, ele criou ele teve uma repercussão contraditória. Então, em 1949, eu estava fazendo sonetos, como Olavo Bilac. Quer dizer, enquanto a poesia brasileira, em 22, já tinha mudado tudo. Então eu estava na contramão. Quando eu descobri que eu estava na contramão, aí que tinha uma poesia moderna, eu fiquei chocado. Achei que aquilo não era poesia. Mas é claro que aí, quando eu li o Drummond, assim, escreva o teu nome com macarrão na sopa. Eu falei, o quê? O que é isso, cara? Isso não é poesia, não. Assim, lua diurética. Lua diurética, diurética. Quer dizer, então, aí eu vi que eu estava fora do tom, né? Aí eu fui ler Mário de Andrade, Empalhador de Passarinho, fui ler Otto Maria Carpo. Aí eu descobri o que era poesia moderna. Ah, bom, então agora estou entendendo. É isso, né? Tudo bem. Até que não é mal, não, tá certo. Aí fui por esse caminho, né? Mas aí eu acelerei de tal maneira que, assim, já que eu estava fazendo rimário metrificado, quer dizer, uma forma pré-estabelecida, dentro da qual eu escrevia, agora não vai ter forma pré-estabelecida nenhuma. Aí eu radicalizei, né? Fui para o outro extremo. Então, de modo que esse livro, A Luta Corporal, por que ele chegou à desintegração da linguagem? Porque eu achei que eu não podia escrever dentro de fórmula alguma. E que mesmo as formas que eu fosse criando no processo de escrever o livro,
e eu tinha que destruir. Então, quando eu conseguia dominar uma forma, eu destruía essa forma. Aí ia para outra, destruía a outra. Ia para outra, destruía a outra. Tinha que chegar realmente na desintegração total. Deus é a maior invenção do ser humano. A mais genial invenção do ser humano é Deus, pô. É a suprema invenção, que responde a coisas que não têm resposta. Ver pode ser uma azulzinha. Nascido em São Luís do Maranhão, em 1930, Ferreira Goulart procurou apontar em sua obra a problemática da vida política e social do homem brasileiro. De uma forma precisa e profundamente poética, traçou rumos e participou ativamente das mudanças políticas e sociais brasileiras, o que lhe levou à prisão juntamente com Paulo Francis, Caetano Veloso e Gilberto Gil, em 1968, e posteriormente ao exílio, em 1971. Poeta, crítico, teatrólogo e intelectual, Ferreira Goulart entra para a história da literatura como um dos maiores expoentes e influenciadores de toda uma geração de artistas, dos mais diversos segmentos das artes brasileiras. Veja a seguir o poema que Ferreira Goulart escreveu para Clarice Lispector, ao saber de seu falecimento. Enquanto te enterravam no cemitério judeu de São Francisco Xavier, e o clarão do teu olhar soterrado resistindo ainda, o táxi corria comigo à beira da lagoa na direção de Botafogo. E as pedras, e as nuvens e as árvores no vento mostravam alegremente que não depende de nós.